Hello everybody, welcome to Magical English Life. It's me, Thiago, e nesse vídeo você vai aprender como você faz para aprender inglês sozinho, sem precisar de ajuda, sem precisar de professor, usando apenas 5 passos. 5 passos bem simples. Gostou da ideia? Então assiste esse vídeo até o final para você descobrir como fazer isso e acelerar o seu aprendizado no inglês. Então, sem enrolações, eu vou te dizer qual é a primeira coisa que você tem que fazer. É você seguir o princípio de Pareto. O princípio de Pareto nada mais é do que uma técnica que diz que você precisa de 20% de produção para você conseguir 80% de resultado. Então, resumindo e simplificando o máximo possível aqui para você, significa dizer o seguinte: para que você aprenda de verdade inglês, tudo que você tem a fazer é você utilizar 20% de esforço, ou seja, você tem que estudar dentro do tempo que você tem disponível. Então, se você vai ter uma vez por semana, 2 vezes por semana, você precisa estudar dentro desse tempo. Se, por exemplo, você tem uma vez por semana só para estudar, então utilize meia hora de estudo nesse dia e faça aquele dia valer. Porque com esses 20% você vai ter um resultado muito bacana. É claro que se você puder destrinchar isso em mais dias e continuar usando o princípio de Pareto e diminuir o tempo que você fica, se, por exemplo, 2 vezes por semana você fica 30 minutos, em 3 vezes por semana você fica 20 minutos, e aí você vai. Porque quanto mais você destrinchar e mais você se dedicar nesse momento, utilizando o princípio de Pareto, não tem erro, você vai conseguir aprender. Então você acaba criando uma expectativa falsa do que você está aprendendo. E muitas vezes essa expectativa acaba sendo jogada para uma outra pessoa. Ah, o meu professor não me ensinou direito, o curso que eu aprendi não me ensinou, não foi muito legal, gastei um dinheiro lá à toa. O maior erro que as pessoas cometem é parar de olhar para o outro e não olhar para si. E dizer, eu preciso aprender, eu quero aprender isso. Eu preciso aprender essa língua porque eu quero fazer X, Y, Z e eu preciso saber dessa língua. Ninguém fala a responsabilidade. Agora tem uma coisa que todos os professores de inglês sabem muito bem, desde o mais básico até o mais avançado. Eles sabem aonde tem que procurar, o quanto é necessário fazer para poder chegar naquele objetivo, porque foram pessoas que já passaram por isso. Sabem também em colocar sua responsabilidade no seu aprendizado. Então sabe o que precisa fazer, o que tem que ser feito e faz. E muitas pessoas às vezes desistem justamente por isso, que não colocam em si a responsabilidade de aprender aquele idioma. E é isso que faz a diferença entre uma pessoa não aprender o idioma e aprender, que é assumir a responsabilidade de aprender inglês. Então assuma a responsabilidade, assuma o que você quer, que eu tenho certeza que você vai aprender inglês. A terceira dica que eu tenho a dar pra vocês é a seguinte: encontre o equilíbrio perfeito. Como assim, Thiago? É muito simples, eu até já dei isso lá na primeira dica. Você precisa achar o equilíbrio perfeito do exercício, de quantos dias você vai fazer, quanto tempo você vai estudar. Você precisa achar um tempo ideal para você poder estudar, de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua necessidade de aprendizado, de acordo com o que você realmente quer do inglês. Então, por exemplo, se você quer aprender inglês para você poder viajar e você se comunicar, e tá bom assim, então você precisa buscar e focar num assunto para viagem. Então você precisa saber como pedir informação, como saber se direcionar sem a ajuda de um celular. Você tem que saber, pelo menos, ler os menus, tentar buscar na internet os menus aonde você vai querer almoçar ou jantar e etc. Então, dentro desse período, você precisa achar o equilíbrio perfeito. Então, o que você vai estudar, como você vai estudar, aonde gramática, listening, reading e writing vão se aplicar. A minha dica é: ache o equilíbrio perfeito. O quarto passo que eu tenho para falar com você é o seguinte: ache a sua motivação para falar. Mas como assim, Thiago? Motivação? Que motivação? Eu preciso ter motivação para estudar? Sim, você precisa. Especialmente se você quiser ter sucesso aprendendo inglês sozinho. Você tem que ser movido por alguma coisa. Então, você tem que achar a motivação para que você possa estudar. Dando um exemplo aqui para você ter mais uma facilidade de como achar,
A minha motivação para poder estudar inglês, eu lembro até hoje que quando eu era pequeno, eu adorava ver os filmes, desenhos da Disney, e eu olhava para aquilo, vendo os desenhos falando inglês, e eu falava, eu quero falar tão bem quanto aqueles personagens. Eu quero ser capaz de me comunicar naquela língua tão bem quanto eles. Então essa era a minha motivação quando eu decidi aprender inglês de verdade. E é isso que você tem que fazer. É você achar sua própria motivação. Seja viajar, seja alguma coisa, ok, mas você tem que cavar bem fundo. Tem que ser alguma coisa que realmente seja muito especial para fazer você falar inglês, para você superar os seus erros, porque você vai errar, você superar as dificuldades que você vai ter ao longo desse processo, porque vão haver dificuldades. Então você tem que achar a motivação certa para você poder falar. É lógico que também tem aí uma coisa bônus, que é, se você tiver com outras pessoas, um grupo de amigos ou pessoas que tenham o mesmo interesse que você, um ajudar o outro, isso também ajuda e facilita muito o processo, ok? E a quinta e última dica que eu tenho para falar com vocês hoje é: aproveite o processo. Muitas pessoas acabam colocando assim, eu tenho que aprender inglês porque senão eu vou ser mandado do meu emprego, porque eu tenho que aprender inglês por causa disso, porque eu tenho que aprender, porque eu tenho que isso. Então muitas pessoas acabam falando, eu tenho o que do que eu quero, eu tenho vontade de fazer isso. E aí é que vem a grande coisa, puxando com a quarta dica, que é você achar a motivação. É você curtir o que você está fazendo, é você aproveitar. Pensa o seguinte, não é bom você estar em casa, às vezes curtindo um filme, assistindo, né? Desfrutando daquele momento, entrando dentro daquela história, fazendo parte daquele lugar? O inglês é a mesma coisa, então você tem que curtir, você tem que aproveitar que você está aprendendo uma língua estrangeira, que você está aprendendo coisas novas, a pensar de uma maneira nova e diferente. Então esse é o grande segredo de você aprender inglês, e muita gente, muita gente acaba errando demais nisso, que acaba colocando o inglês como uma obrigação, algo que tem que fazer de qualquer jeito, ao invés de aprender porque é legal, aprender porque é divertido. Os seus resultados já vão ser completamente diferentes de uma pessoa tradicional. E fora que você aprendendo sozinho, o ritmo, quem dita é você. Você vai ditar o seu ritmo. Então, se você vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, quem vai dizer isso é você. Vai depender do seu empenho, vai depender da sua vontade real de aprender o idioma. Mas enquanto a fluência não chegar, curte o processo, curte aprender, desfruta de aprender. Tem tanta coisa boa dentro do inglês para você ver, e aqui na Magical English Life a gente fala isso. Aproveita, curte o momento que você está aprendendo inglês, porque tem tanta coisa legal. Quando você vai descobrindo, vai aprendendo as coisas, o inglês se torna uma coisa completamente diferente. Então, vamos repetir aqui só para lembrar. Então, primeira dica, usar o princípio de Pareto. A segunda dica que eu dei para vocês é: assuma a responsabilidade em aprender inglês. A terceira dica que eu dei para vocês é: encontre o equilíbrio perfeito para você poder encaixar o inglês dentro da sua rotina. A quarta dica que eu dei foi achar a motivação certa para você poder falar. E a quinta e última dica foi para você curtir o processo. Ok? Tem alguma coisa a mais, você que já está estudando já há um certo tempo, que você usa, que está te ajudando e que outras pessoas poderiam se beneficiar? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque é muito importante, que eu quero que esse vídeo seja um guia para as pessoas aprenderem inglês sozinhas. Então, se você puder compartilhar a sua opinião, as suas ideias, vai ser o maior prazer, e não tem ideia errada. Muito pelo contrário, quanto mais ideias, melhor. Ok? Agora, você achou esse vídeo legal? Gostou do vídeo? Achou legal as informações que eu trouxe para você? Então, a única coisa que eu peço é o seguinte, é que você deixe o seu like nesse vídeo e você se inscreva no canal ativando o sino para você receber todas as notificações. Então, sempre que a Magical English Live mandar um vídeo para você, você vai receber todas elas. Tá? Para você poder aprender cada vez mais inglês, receber dicas, receber apps de inglês para você poder aprender inglês assim, ó, muito rápido e muito mais fácil do que outros lugares aí pelo YouTube e pela internet. Ok, guys? Thank you so much and see you real soon. Bye!